Legal Popular é um curso que a gente faz estritamente feminino, de empoderamento da mulher. Dura 6 meses e a gente tem aula sobre todos os temas, sobre legislação, tudo, para a gente poder atuar nessa área contra a violência de todos os tipos, né? Para ajudar as mulheres. Então, em Botucatu, a gente está fazendo a 4ª turma. Eu faço parte da 2ª. Estamos na 4ª turma. E são mais de 100 promotoras em Botucatu. Algumas fazem trabalhos assim particulares, né, individuais. E a gente é um grupo, a Bel Conte, eu e mais algumas, nós somos um grupo que a gente atua juntas. A gente trabalha junto aqui em Botucatu. O que é um pouco desse trabalho, dessa atuação, né, principalmente com o trabalho da informação, da conscientização, para exatamente multiplicar tudo aquilo que vocês aprenderam, né, nesse curso, para que outras pessoas também possam ter ciência do que elas têm de direito, de dever, e para acabar de uma vez com todas com esse tema tão polêmico que as pessoas parecem que ficam realmente um pouco vergonhosas, sei lá se esse é o termo correto, mas parece que as pessoas não gostam de falar muito a respeito disso, né? É um assunto delicado, né? As pessoas, é um misto de tudo, de vergonha, de tabu, de preconceito, é um misto de tudo. Então, assim, a gente trabalha informando as mulheres, né, sobre os direitos. A gente faz um trabalho de acolhimento, várias mulheres nos procuram e a gente conversa, acolhe e vê o que é a necessidade dela, se é para ir na delegacia da mulher, se é no centro de referência. Então a gente orienta e encaminha. Geralmente a gente tem encaminhado direto para o centro de referência da mulher, porque lá tem psicóloga, assistente social, as meninas são especializadas, né? E daí de lá elas encaminham, ou delegacia da mulher, né? Então, a gente tem feito isso, encaminhado para o centro de referência. Quando a doutora Cristina esteve aqui com a gente, né, Cris? Ela trouxe não em números, né? Mas ela trouxe uma informação extremamente preocupante, né? Aquilo que já era problemático, que já gerava uma atenção desse caso da violência contra as mulheres, teve um aumento significativo, principalmente agora, nesse momento da pandemia que nós vivemos, né? Que as pessoas estavam mais próximas, trancadas dentro de casa, acho que, né, os nervos à flor da pele, e aí as pessoas acabaram descontando em quem tinha na frente. Como é que foi para vocês esse trabalho, né? Como é que foi possível desenvolver esse trabalho também, de oferecer a mão, né, de estender o braço para quem precisava, nesse momento em que as mulheres possivelmente estavam pedindo ajuda e por outro lado todo mundo falando, não, fica em casa, né? Como é que foi um pouco desse trabalho, o desafio, né? Nesse momento que eu acredito que tenha sido mais crítico que vocês passaram até agora, né? Foi muito desafiador, porque assim, a gente tinha muita procura de mulheres, porque assim, agora elas ficaram 24 horas com o abusador, com o agressor. Então, teve muita dificuldade. Daí nós fizemos o quê? Nós começamos a fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Arrecadamos cestas básicas e daí dentro da cesta básica a gente mandava um folhetinho onde ela podia pedir ajuda. Então não era só, a gente estava não só preocupada com a alimentação, mas com a informação. A gente colava um adesivinho na cesta básica e dentro da cesta básica a gente enviava um folhetinho, que nem esse aqui, ó, que daí com todos os números. Ah, legal. Presta aqui, todos os números aonde elas podiam procurar ajuda. Diga não à violência. E às vezes, né, Juliana, a gente principalmente, né, que trabalha nessa parte da informação, para quem não tá acompanhando, né, ou quem não tá no dia a dia nesse trabalho de vocês, às vezes fala, mas só isso não vai resolver. Né? Às vezes, só essa ação não adianta, porque tem que ter a punição, não adianta, a impunidade no país predomina e tal. Eu digo o seguinte, por mais simples que às vezes pode ser, né, um adesivo, um panfleto, às vezes uma orientação que seja, né, uma palestra, isso faz uma diferença absurda no final das contas. Muito. Né? A gente divulgou aqui, e eu queria até a sua opinião também, recentemente na Câmara Municipal, logo que voltou do recesso, foi aprovado aquele projeto de lei da vereadora Érica, que fala também a respeito daquele Drink La Penha, né, que vai ser implantado em Botucatu. Mais ou menos, quem não acompanhou, o que é um pouco desse Drink La Penha? Em qualquer evento, né, vai estar colado, como se fosse um folder, podemos dizer assim, um cartaz, né, no banheiro feminino, explicando para as mulheres, se você tá num encontro que não tá legal, se você tá sendo vítima, é só chegar pro barman ou para qualquer um que estiver trabalhando aqui no evento
e peça o drink La Penha. Aham. Ele já vai se tocar, fala, opa, essa mulher tá precisando de ajuda, já vai acionar a Guarda Civil Municipal, segurança da festa, enfim. Não que isso vá resolver todo o problema, né? Mas assim, é mais um mecanismo, Sim. é mais uma ferramenta que está à disposição exatamente para evitar. Porque depois que acontece, né, Juliana? Exatamente. Aí é mais complicado, né? Uhum. Pode ser que num primeiro momento seja aquela agressão verbal, que também não é tolerável, mas ainda é possível consertar uma situação, né? É possível sair dela. Mas depois de uma agressão, né, ou que se transforma numa tragédia, aí é tarde demais. Como é que você avalia todas as ferramentas, né, tudo que está sendo colocado à disposição dessas mulheres e até a própria estrutura, e ontem falamos sobre isso também, né, Cris? Que Botucatu é uma cidade privilegiada por ter realmente esses espaços próprios, como a própria delegacia, né, que tem aquela estrutura própria para receber essas vítimas. Enfim, queria que você fizesse um panorama aí a respeito de tudo isso que está sendo colocado, desde a informação, das ferramentas e a estrutura, para a gente poder zerar e realmente dar um passo a mais nessa questão do combate à violência. Tudo é válido, tudo. A gente tem que sempre estar levando informação. Não é um assunto que para falar um dia, uma semana e parar. Não, tem que falar todos os dias. É válido. O X também, aquele X vermelho nas farmácias. Bem perfeito. Tudo. Nós fizemos na época da vacinação, nós fizemos panfletagem na saída da vacinação com cartaz. Então, todas as oportunidades que a gente tem de levar informação, a gente leva. Agora nós estamos indo nas escolas para conversar com as crianças. Inclusive amanhã também tem uma peça no teatro que vai falar também a respeito de como começa, né? Desde lá da época da Eva até os dias de hoje. Então, todo tipo de informação é válida e tem que sempre estar falando. O espaço que vocês dão pra gente, os jornais, sempre tem que estar falando. Ontem, até na hora que eu conversei com o Cris, né? Falei, amanhã a Juliana vai estar vindo aqui e tal. E aí ele falou dessa parte desse trabalho nas escolas, né? E a parte orientativa, educativa, ela acaba sendo fundamental, né, Cris? Não só nessa questão acho que qualquer tema, qualquer área que a gente for tratar, se não tiver criança envolvida nessa parte educativa, né, Cris? Eu acho que faz uma diferença enorme nesse mundo maluco que a gente está vivendo. Exatamente. É isso, mas eu acho que primeiro a gente tem que agradecer o trabalho voluntário que vocês fazem, né? Porque vocês doam uma boa parte do tempo de vocês, né, para esse trabalho voluntário. A maioria das mulheres não tem nenhum cargo, né, a não ser alguma que trabalhe diretamente na prefeitura, que é psicóloga, algo assim, né? Naquele sistema, aquele trabalho de assistência, mas fora isso não. Né, as mulheres que estão, em sua maioria, estão fazendo trabalho voluntário. Então, primeiro a gente tem que agradecer, né, o empenho de vocês para proteger as demais mulheres, né? Porque é a informação que acaba fazendo a diferença para proteger. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do início da sua história nesse trabalho, porque você acabou trazendo a sua história, né, algo que você passou, se expôs de certa forma, né, para contar a sua história para as mulheres verem a sua situação e falar, nossa, eu também estou me enquadrando nisso. Eu não sabia que isso era violência, eu não sabia que isso... Gostaria que você contasse um pouquinho como que foi. Você ouviu, ficou sabendo que aquilo era violência através de alguém, ou não, você acabou pegando a sua história e aí acabou se engajando porque você acabou, de certa forma, descobrindo que estava encurralada numa situação de violência. Como que foi essa história que você começou esse trabalho voluntário? Então, Cris, não tem como falar de relacionamento abusivo sem tocar na infância. Porque o relacionamento abusivo é a ponta do iceberg. Tem sempre uma parte muito grande por baixo. Tive uma infância muito violenta, maltratada de todas as formas. Daí você cresce uma adulta sem autoestima, né? Achando que isso é normal. Daí, quando você entra num relacionamento abusivo, no começo é maravilhoso. Tem um bombardeio de amor, a pessoa aparece assim, seu príncipe encantado. Tudo que você quer ouvir de um homem, você ouve no início. Então, você não está acostumado com aquilo. Você se agarra àquilo, né? E acha que aquilo vai ficar para sempre. Mas só que ali é só uma estratégia para você ficar refém da pessoa. Daí começa os abusos. Eu não fui agredida, né, fisicamente, era abuso psicológico. Então eu não identifiquei.
Eu achava que era ciúmes era amor, que o controle era, sabe, que era amor, que ele queria cuidar de mim. Então, sofri muita violência psicológica. Inclusive, eu não sabia que eu estava sofrendo violência. Quando eu rompi o ciclo abusivo, que daí ele começou a me perseguir, eu tive que ir na delegacia fazer o BO. Até então, eu não achava que era violência. Ele estava me ameaçando, mas, né, eu achava que violência era só a agressão física. E depois que eu fiz o BO, as meninas do centro de referência me ligaram para fazer parte do grupo de violência doméstica. E eu até fiquei assim, falei assim, nossa, mas eu não sofri violência doméstica, por que elas querem que eu vá lá? E na segunda vez eu falei assim, vou lá, vou ver o que é isso, né, esse grupo. Daí participei do grupo, lá as meninas contando coisas assim, né, de agressão física, né. Eu falei assim, imagina, não agredi, não apanhei, né, não é violência, né. Daí surgiu a oportunidade de fazer o curso de promotora legal. Dentro do curso, eu fui ter a noção que eu estava vivendo, o que eu passei era violência de todas as formas, só não foi a física, a moral, a psicológica, tudo. Então, durante o curso, caiu a minha ficha. Eu falei assim, gente, eu sofri violência. E daí, conforme foi passando, que eu fui... superei, daí você fica naquela assim, se eu, que me achava tão inteligente, né, tão descolada, passei por isso, quem dirá uma pessoa, né? Então eu me senti no dever, peguei como missão isso pra mim, e falei assim, não, eu vou contar minha história pra todo mundo, para as pessoas verem que a violência tem cara, porque é muito escondido, todo mundo tem vergonha, ninguém revela, né? Quem que gosta de se expor? Eu falei assim, não, eu vou me expor, eu vou contar minha história para poder despertar outras mulheres. E aí, no caso, por exemplo, o ciúme que você citou, por exemplo, não deixar mais você ter contato com as pessoas, era não deixar sair mais, era realmente, de certa forma, te isolar. Como que era isso exatamente? Porque às vezes a mulher que está nos ouvindo, está acompanhando, às vezes ela não tem dimensão como que é essa questão, né, dentro de casa. Sim. Né? Por exemplo, como que era o contexto para a gente ter uma ideia, né? Porque a pessoa fala, nossa, agora eu tô percebendo que eu também tô nisso, né? Uhum. Opa, pera lá, já passei, eu tô passando por isso também. Porque a gente fala às vezes muito assim, que é muito sutil. É, muito sutil. E o que, por exemplo, você poderia citar que às vezes a mulher não percebe, mas é? A gente romantiza muito, né, os ciúmes. Ciúmes é sinal de amor. Então, assim, com roupa... Ele falava, eu sempre tive um corpo, né, violão. Qualquer roupa que eu coloco fica marcado. E a gente ia na igreja. Daí, sutilmente, ele falava assim, amor, nossa, se você for com essa roupa, os irmãos vão pecar. Então, controlava a minha roupa. Daí, se eu saísse na rua, encontrasse com algum amigo, de cumprimentar, ele já arrumava a encrenca. Daí você acabava olhando, se encontrando algum conhecido, já não queria olhar para não cumprimentar, para não ter problema. Então ele vai te isolando de uma forma que você não vai percebendo. É tão sutil. Daí você tá com amigas. Ele fala assim, aquela amiga lá, ela me olha diferente. Ela tá afim de mim. Daí você isola das amigas. Daí você tá entre a família, reunião de família. Alguém fala alguma coisa, fala assim, tá vendo? Eles não gostam de mim. Eles querem atrapalhar nosso relacionamento. Então, você já começa a se afastar da família também. Então, é uma artimanha, assim, tão... que você vai deixando, a hora que você vê, só tá você e ele. O resto do mundo não existe mais. Não existe mais. Tá isolada. Tem que ver numa bolha. Me parece, Cris, e quando eu digo me parece, não é um achismo, né, é muito baseado nessas informações, nos relatos, né, de todas essas mulheres que passaram por aqui e tem conteúdo e expertise para poder falar do assunto, porque vivem no dia a dia. Diferente de tempos atrás, e você mesmo citou, né? Porque quando a gente fala da violência, muitas vezes a gente está focado nessa parte da agressão física. Sim. Né? Esquece dessa questão psicológica, daquela tortura, né, mental que você vai passando no dia a dia. E quando eu digo me parece, Juliana, hoje essas informações ampliadas, né, que chegam muito mais fácil para as mulheres, dão essa coragem e esse entendimento que parece que tempos atrás não havia. Não. Hoje parece que muito mais mulheres conseguem identificar esses problemas e evitar situações piores antes que elas aconteçam. Né? É um pouco disso também que principalmente esse trabalho da promotora legal popular tem
né, para exatamente haver essa consciência, e você é uma prova viva disso, né? Um grande exemplo, ó, eu também não sabia que aquilo era uma violência, mas era, né? Foi graças a esse entendimento que eu pude evitar um mal maior, né? A gente não sabe se ia acontecer, mas enfim, não dá para pagar para ver. Sim. Né? Então é um pouco desse o trabalho mesmo das promotoras e tudo isso que vocês, dentro desse grupo, promovem no dia a dia? Sim, o nosso objetivo é despertar cada dia mais mulheres. E formar, eu falo assim que promotora legal popular é um estilo de vida. Eu acho que todas as mulheres deveriam passar por esse curso. Porque, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Abriu, assim, meus olhos para muitas coisas que eu desconhecia. Então, independente se vai trabalhar na causa ou não, para autoconhecimento é muito importante. É muito importante. Então, o nosso objetivo é despertar mulheres. Eu tenho uma dúvida, viu, Cris? E uma curiosidade, claro, para entender um pouco principalmente dessa abordagem, porque tudo tem que ser feito com um jeito muito específico também, né? Não dá para ser daquela forma, né? Quando há a identificação de uma situação de violência, seja ela física ou emocional, enfim, da forma como ele seja, mas que se configure uma violência, não só da parte da própria pessoa que está sendo a vítima. Se alguém, né, porventura identificou, aquela pessoa está sendo vítima, ou a própria pessoa que é vítima falou, eu estou sendo, como que é um pouco desse contato? Né? Como que pode ser feito para que essa pessoa realmente abra os braços para receber essa ajuda? Porque às vezes a pessoa identifica e nem todo mundo quer essa ajuda. Né? Como é que é um pouco desse trabalho, Juliana? Porque tem que tomar um cuidado, senão a pessoa vai falar, não, você está querendo me expor, né? Você está querendo me causar uma vergonha, pera lá um pouquinho, minha família... Porque muitas vezes eu acho que a própria família depois deve dar um comichão lá para falar, olha o que você vai fazer com o nome da nossa família. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Muitas. Então, geralmente quando alguém identifica e me procura, daí eu falo assim, dá meu telefone para a pessoa me procurar. Porque eu não posso chegar para ela e falar, você tá vivendo violência. Então, porque assim, quando a gente tá dentro do relacionamento abusivo, a gente desenvolve muitas síndromes. A gente tem síndrome do Estocolmo, a gente tem dependência emocional. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar e falar, você tá vivendo que você vai, ai, nossa, não. A gente não acredita, a gente entra em negação. A gente tá tão dependente da pessoa que a gente não consegue ter raciocínio. Então, é muito complicado. Mas é aquela história, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Se mete sim. Eu falei ontem esse termo, inclusive se mete sim. Falou, já mudou esse conceito, agora é hora de se meter sim. Sim. Então, se por acaso a gente identificar que tem alguém que está sofrendo violência física e a pessoa não quer, né, não quer sair da situação, não tem condições por enquanto de sair da situação, a gente costuma ligar pro 180. Porque daí é uma denúncia anônima, não precisa se identificar, vai para a delegacia e daí a delegacia tem que averiguar. E daí todos os BOs que entram na delegacia é encaminhado para o centro de referência da mulher e daí elas têm que entrar em contato com a pessoa. Então, chama uma vez, chama duas, daí a mulher um dia vai na reunião, e elas vão empoderando a mulher. Então é assim que vai começando.